Números, capítulo 16. A revolta de Corá, Datã e Abirão. Corá, filho de Izar, neto de Coate, bisneto de Levi, reuniu Datã e Abirão, filhos de Eliabe, Eon, filho de Pelete, todos da tribo de Ruben, encheram-se de arrogância, insurgiram-se contra Moisés, juntamente com 250 israelitas, príncipes da congregação, líderes respeitados que haviam sido nomeados membros do concílio. Ajuntaram-se, pois, contra Moisés e Arão, exclamando-lhes: Basta! Toda a comunidade e todos os seus membros são consagrados, e o Senhor está no meio deles. Por que então vós exalteis acima da Assembleia de Yahvé? Moisés, ouvindo isso, ajoelhou-se, encostando o rosto rente ao chão. Depois ergueu-se e replicou a Corá e a toda a sua comunidade: Amanhã cedo Yahvé fará conhecer quem é dele e qual é o homem consagrado que permitirá aproximar-se dele. Aquele que fizer aproximar-se dele, esse é aquele que ele escolheu. Portanto, fazei isto: tomai os incensários de Corá e de sua congregação, ponde neles fogo e, amanhã, deitai sobre o fogo o incenso perante o Senhor. Aquele que Yahvé escolher, esse é o homem que lhe é consagrado. E agora, filhos de Levi, basta. E acrescentou Moisés a Corá: Ouvi também, ó levitas. Acaso é muito pouco para vós que o Deus de Israel vos haja separado da congregação de Israel, trazendo-vos para perto dele, a fim de fazer o serviço do tabernáculo do Eterno, colocando-vos diante dessa comunidade para ministrardes em seu favor? Ele te chamou para perto dele, tu e contigo todos os teus irmãos levitas, e agora ambicionais também o sacerdócio? Vós conspiraste contra Deus, tu e a tua assembleia. Quem Arão para que murmureis contra ele? A seguir Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filho de Eliabe, mas eles retrucaram: Não iremos. Porventura não te basta nos ter tirado de uma terra onde mana leite e mel para nos fazer morrer nesse deserto? E ainda queres fazer-te príncipe e chefe sobre todos nós? Além de tudo, tu não conduziste a uma terra onde mana leite e mel, tampouco nos deu uma herança de campos e vinha. Pensas que podes cegar os olhos de toda essa população? Ora, de modo que algum iremos? Então Moisés ficou extremamente irado e rogou ao Senhor: Não aceiteis a obração, a oferta dessas pessoas. Jamais fiz mal a qualquer um deles, nem mesmo tirei deles um jumentinho sequer. O castigo justo de Deus. E Moisés falou a Corá: Tu e toda a tua congregação vinde amanhã a fim de vos colocar-se diante de Yahvé. Tu e eles todos. Arão também estará lá. Cada homem tomará seu incensário, nele depositará incenso e o apresentará diante de Yahvé. Serão 250 incensários ao todo. Tu e Arão igualmente apresentareis cada um ao seu incensário. Assim, cada um deles pegou seu incensário, acendeu o incenso e se postou com Moisés e com Arão à entrada da tenda do encontro. Corá decidiu reunir todos os seus seguidores à entrada da tenda do encontro, incitando-os contra Moisés e Arão, quando de repente a glória de Yahvé revelou-se diante de toda a comunidade. E o Senhor preveniu Moisés e Arão: Apartai-vos desse povo, pois vou exterminá-los agora mesmo. Então Moisés e Arão prostraram-se com a face rente à terra e clamaram: Ó Deus, Deus que a todos concedem a vida, ficarás tu irado contra toda a congregação dos filhos de Israel quando um só homem pecou? Ao que o Senhor ordenou a Moisés: Fala a esse povo e comunica-lhes: Afastai-vos das tendas de Corá, Datã e Abirão. Imediatamente Moisés levantou-se e dirigiu-se para onde estava Datã e Abirão, e os anciões, as autoridades de Israel, o seguiram. E Moisés advertiu o povo: Suplico-vos, separai-vos das tendas desses homens ímpios, e não toqueis em nada daquilo que lhes pertence, para que não sejais também participes de todos os pecados que eles cometeram. Então o povo se afastou nas imediações das tendas de Corá, Datã e Abirão. Nesse momento,
Datã e Abirão haviam saído e estavam em pé à entrada de suas tendas, junto com suas mulheres, seus filhos e suas crianças pequenas. Foi quando Moisés exclamou: Nisto conhecereis que foi o próprio Yahvé que me enviou para realizar todos esses feitos e que não o fiz por mim mesmo. Se essas pessoas morrerem de morte natural, atingidas pela sentença comum a todos os seres humanos, então não foi o Senhor que me enviou. Entretanto, se o Senhor fizer acontecer algo extraordinário, inusitado, se a terra abrir a sua boca e os engolir, toda essa gente ímpia, juntamente com seus pertences, e se descerem vivos ao Seol, sabereis com certeza que essas pessoas desprezaram a Yahvé. E aconteceu que, assim que Moisés acabou de pronunciar todas essas palavras, o chão se abriu bem debaixo dos pés deles. A terra como que abriu sua imensa mandíbula e os tragou vivos. Eles, suas famílias e mais todos os seguidores de Corá, com todos os seus bens, desceram vivos à sepultura, juntamente com tudo que possuíam. Em seguida a terra fechou-se sobre eles e pereceram, desaparecendo no meio da grande assembleia. Diante do pavor dos seus gritos, todos os filhos e demais filhos de Israel que se encontravam ao redor deles fugiram desesperados, clamando: Misericórdia, que a terra não nos engula também. No mesmo instante, o Senhor mandou fogo e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Os queimadores de incenso. O Senhor falou a Moisés e ordenou: Dize a Eleazar, filho do sacerdote Arão, que recolhe os incensários do meio dos restos fumegantes e espalhe as brasas, pois os incensários são santos, visto que foram trazidos diante da presença do Senhor e estão consagrados, que o metal deles seja transformado em lâminas para recobrir o altar. Assim servirão de sinal para os filhos de Israel. Eleazar, o sacerdote, juntou os incensários de bronze que haviam sido apresentados pelos que foram consumidos pelo fogo. Os incensários foram batidos e serviram de revestimentos do altar, exatamente como Yahvé tinha dito por intermédio de Moisés. Isso foi realizado como memorial para todos os filhos de Israel, a fim de que ninguém que não fosse descendente de Arão queimasse incenso diante do Senhor, para não incorrer na punição que Corá e seus seguidores sofreram. Contudo, no dia seguinte, todo o povo de Israel começou a reclamar contra Moisés e Arão, murmurando: Fizestes parecer o povo do Senhor. O povo critica Moisés de novo. Quando, porém, o povo se ajuntou novamente contra Moisés e Arão, eis que eles se voltaram para a tenda do encontro. Repentinamente, a nuvem a cobriu e a glória do Senhor surgiu. Então Moisés e Arão se dirigiram para a frente da tenda do encontro. E o Senhor avisou a Moisés: Ide, sai do meio dessa congregação e, em um só momento, os aniquilarei a todos. Contudo, eles imediatamente se atiraram sobre os seus rostos em terra. Em seguida, Moisés pediu a Arão: Toma o incensário, põe nele fogo no altar, em cima o incenso, e vai depressa à congregação, a fim de realizar o ritual de propiciação pelos pecados desse povo, porquanto partiu grande ira da presença do Senhor, e a mortandade já começou entre o povo. Arão procedeu exatamente como Moisés lhe pedira, e correu para o meio da assembleia. A epidemia, de fato, já havia iniciado seu trabalho entre o povo. Contudo, Arão ofereceu incenso e realizou o sacrifício de expiação pelos pecados do povo. Arão colocou-se entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. Foram 14.700 pessoas que morreram atingidas por aquela praga, sem contar os que haviam morrido por causa da revolta de Corá. Quando acabou a epidemia, Arão retornou para a entrada da tenda do encontro, onde Moisés o aguardava. Números, capítulo 17. O cajado de Arão floresce. O Senhor disse a Moisés: Fala aos filhos de Israel, recebe deles para cada casa patriarcal um cajado,
que todos os líderes das tribos, por suas casas patriarcais, te entreguem 12 bordões. Escreverás o nome de cada um deles no seu próprio cajado. No cajado de Levi escreverás o nome de Arão, visto que é necessário que haja um só cajado para cada chefe das tribos. Tu o colocarás em seguida na tenda do encontro, em frente da arca das tábuas da aliança, onde eu vos encontrarei. O cajado daqueles que eu escolher, esse florescerá. Assim não deixarei chegar até mim as murmurações que os filhos de Israel proferem contra vós. Assim Moisés comunicou aos filhos de Israel, e seus líderes deram-lhe 12 cajados, um de cada líder das tribos, e o cajado de Arão estava entre eles. Moisés depositou todas as 12 varas diante do Senhor na tenda do testemunho, que guarda as tábuas da aliança. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda e viu que o cajado de Arão, que representava a tribo de Levi, tinha brotado, produzido botões e flores, além de amêndoas maduras. Então Moisés rapidamente retirou todas as varas da presença do Senhor e as levou a todos os israelitas. Eles contemplaram aqueles cajados, e cada líder pegou o seu. Então o Senhor disse a Moisés: torna a levar a vara de Arão para diante da arca das tábuas da aliança, onde terá ela seu lugar ritual, como advertência para os rebeldes. Isso porá fim às reclamações do povo contra a minha pessoa e evitará que morram. Moisés fez exatamente como Yahvé lhe determinara. Assim, de fato, o fez. Aí o povo de Israel exclamou a Moisés: vede, eis que estamos perdidos. Eis que agora morreremos todos, não há salvação. Todo aquele que se aproxima do santuário de Yahvé para fazer a oferenda morrerá. Seremos levados à destruição até o último de nós? Números capítulo 18. A obra dos sacerdotes e levitas. Então Yahvé disse a Arão: tu tens filhos e a casa de teu pai contigo. Levareis o peso das faltas cometidas com relação ao santuário. Tu e teus filhos contigo sereis responsáveis pelas ofensas cometidas no exercício do sacerdócio. Faz igualmente, reuniram-se a ti os irmãos do ramo de Levi, a tribo de teu pai. Sejam eles teus assessores e te sirvam a ti e aos teus filhos, quando ministrarem perante a tenda do testemunho, que guarda as tábuas da aliança. Eles ficarão a teu serviço e cuidarão também do serviço de toda a tenda. Contudo, não devem aproximar-se dos objetos sagrados, nem do altar, para que tanto eles como vós venhais a morrer. Os levitas serão teus auxiliares e responderão pelos encargos da tenda do encontro, por todos os serviços da tenda, e nenhum estranho ou profano se aproximará de vós. Respondereis pelos encargos do santuário e pelos serviços do altar, para que não haja mais ira divina sobre os israelitas. Eis que eu, pessoalmente, escolhi vossos irmãos, os levitas, dentre os filhos de Israel, para oferecê-los a vós como um presente, dedicados a Yahvé, a fim de realizares todos o trabalho necessário da tenda do encontro. Contudo, somente tu e teus filhos assumireis as funções sacerdotais em tudo o que se refere ao altar e ao que se encontra além do véu sagrado. Vós realizareis o serviço do culto, cujo ofício concedo ao vosso sacerdócio. Entretanto, qualquer pessoa não autorizada ou profana que se aproximar do santuário será sumariamente condenada à morte. Oferta aos levitas e sacerdotes. E o Senhor falou novamente a Arão: eis que eu, pessoalmente, o tornei responsável pelas contribuições trazidas a mim. Todas as ofertas sagradas que os israelitas me consagrarem, eu as concedo como porção a ti e a teus filhos. Das ofertas santíssimas tereis a parte que é poupada do fogo.
dentre todas as oferendas que me trouxerem para consagrar como ofertas santíssimas, seja oblações, oferta de cereais, seja expiação do pecado, seja de sacrifício de reparação, tal parte pertencerá a ti e a teus filhos. Vos nutrireis somente de alimento santíssimo. Todos os do sexo masculino poderão comer desse alimento considerado sagrado. De igual modo, concedo a ti e a teus filhos e filhas, por decreto perpétuo, as contribuições que lhes cabe de todas as ofertas dos filhos de Israel, e que devem ser ritualmente movidas. Todas as pessoas da tua família que estiverem cerimonialmente puras poderão comê-las. Todo o melhor do azeite, todo o melhor do vinho novo e do trigo, essas primícias que oferecem a Yahvé, concedo-as a ti. Todos os primeiros produtos das suas colheitas que trazem a Yahvé te pertencerão. Todo aquele que estiver puro na tua casa poderá comer dele. Tudo aquilo que em Israel for anátema, consagrado a Deus, será para ti. Todo primogênito que se traz ao Senhor te pertencerá. Tudo aquilo que procede de um ser de carne, homem ou animal, tu, porém, farás resgatar o primeiro filho do homem, e igualmente farás resgatar toda a primeira cria de animais impuros. Esses voltarão mediante pagamento a pertencer à pessoa que os ofereceu. O pagamento do resgate pelos meninos deverá ser feito a ti quando eles tiverem 1 mês de idade. E o valor do resgate será equivalente a 5 barras de prata, pesando cerca de 60 gramas no total, de acordo com o peso padrão do santuário, em que o ciclo correspondente a 12 gramas por barra de prata ou 20 guerais. Contudo, não resgatarás a primeira cria de uma vaca, de uma ovelha ou de uma cabra. Derrama o sangue delas sobre o altar e queima a sua gordura como uma oferenda preparada no fogo, de aroma aprazível a Yahvé. A carne desses animais te pertencerá, assim como o peito, que será apresentado como oferta movida, e a coxa direita. A partir de agora, estou entregando a ti e a teus filhos e a tuas filhas como decreto perpétuo todas as ofertas especiais que os israelitas me oferecerem. Esta é uma aliança de sal, perene e inquebrantável, que eu, Yahvé, estabeleço para ti e para todos os seus descendentes. A parte dos levitas. Disse ainda o Senhor a Arão: tu não terás herança, nem propriedade alguma na terra deles, e nenhuma parte haverá para ti no meio dos israelitas. Eu sou a tua parte e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Eis que os filhos de Levi dou por herança todos os dízimos arrecadados em Israel, em compensação por seus serviços, isto é, o serviço devocional que fazem por meio do seu trabalho na tenda do encontro. De agora em diante, os demais israelitas não se aproximarão jamais da tenda do encontro, porquanto isso seria um grave pecado que culminaria com a morte dos transgressores. É, portanto, dever dos levitas fazer todo o serviço da tenda do encontro e assumir a responsabilidade por todos os erros e ofensas que cometerem. Este é um estatuto perpétuo por suas gerações. Eles não receberão herança alguma entre os filhos de Israel, visto que são os dízimos que os israelitas separaram para Yahvé, que eu dou por herança aos levitas. Eis porque lhes disse que não possuirão herança alguma no meio dos filhos de Israel. Os dízimos e os levitas. Mais tarde disse o Senhor a Moisés: comunicarás o seguinte aos levitas: quando receberdes dos filhos de Israel os dízimos que eu vos dou como herança da parte deles, separareis a parte de Yahvé, o dízimo dos dízimos. Essa contribuição especial será considerada equivalente à do trigo retirada da eira, o terreno de chão batido, e do vinho tirado do lagar, o tanque de prensar uvas. Assim, pois, vós também retirareis a parte de Yahvé de todos os dízimos que receberdes dos filhos de Israel. Dareis
ao sacerdote Arão aquilo que houverdes separado para o Senhor. De todas as ofertas que receberdes, retirareis a parte de Iavé, do melhor de todas as ofertas retirareis a parte sagrada. Tu lhes ordenarás, quando houverdes separado o melhor. Todas essas dádivas serão para os levitas, como se fossem produto da eira e produto do largar. Podereis comê-las em qualquer lugar, vós e a vossa família. É o vosso salário pelo vosso serviço na tenda do encontro. Não sereis culpados de pecado algum por isso, desde que separeis o melhor. Não profanareis os bens e as ofertas consagradas pelos filhos de Israel, a fim de que não venham a pecar e morrais.